Boa noite! Tudo bem? Tô aqui ouvindo uma musiquinha enquanto vocês lindas vão entrando. Hoje o assunto, como sempre, é sério. Descobri essa artista recentemente, não sei se vocês conhecem, Mariana Nolasco. Tem umas musiquinhas bem gostosas, com as letras muito lindas. Boa noite, boa noite. Vamos conversar um pouquinho de um assunto muito importante e muito vasto. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Daqui 2 minutinhos eu já começo, para respeitar. Vânia, bem-vinda, boa noite. Para respeitar quem entrou agora e quem não entrou vai acompanhando depois. Essa live linda, essa live com carinho para vocês, trazer essa informação. Tereza Ottoni, bem-vinda também. Vânia Rezende, Érica, minha querida. Essa live linda. Como reconhecer que o seu relacionamento chegou ao fim? Difícil, né? Difícil. O tema de hoje dessa live linda, dessa live maravilhosa, é a primeira live de uma programação semanal de lives que eu farei nos próximos 2 meses. Eu falei 2 e mostrei 3, né? Nos próximos 2 meses eu farei uma live por semana. Mas eu resolvi começar com esse tema, que é um tema muito comum, ou das nossas vidas, ou de pessoas próximas a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho desse desafio de aprender a detectar sinais, comportamentos da gente e do parceiro ou da parceira. Boa noite, Fernanda! Para detectar se o relacionamento chegou ao fim ou não, se vale a pena investir, se vale a pena tentar. Então, nesse guia que eu vou trazer para vocês aqui bem enxutinho, porque o assunto é vasto. Eu baseei em algumas leituras que eu fiz de um psicólogo comportamental chamado John Gottman. Gosta do John Gottman, Fernanda? Que ele fala dessas questões dos relacionamentos. E vamos lá, vamos começar nossa live hoje, essa live linda. Não tem como falar em sinais de fim de relacionamento ou como detectar o provável fim de um relacionamento. E aqui eu me refiro a relacionamento, o relacionamento amoroso, o relacionamento conjugal, o relacionamento de homem, mulher, 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 homem, homem, enfim, o amor romântico, o companheirismo aí conjugal, tá bom? Então, eu volto a falar, já falei isso numa outra live, mas eu gosto sempre de começar com conceitos. Palavra relacionamento. A palavra relacionamento é um substantivo masculino. Eu vou ler para vocês segundo o Dicionário da Língua Portuguesa. Rose, boa noite. Relacionamento, substantivo masculino, ato ao efeito de relacionar-se, capacidade de manter relacionamentos. Olha, capacidade, prestem atenção nas palavras, de conviver bem com seus semelhantes. É relativo à relação. A palavra relação é um substantivo feminino. Então nós temos aqui 2 palavras, masculina e feminina, são palavras masculinas e femininas que compõem esse combo das relações humanas. E relação, o que significa relação? É estar vinculado de uma ordem afetiva com a conexão de vínculo entre pessoas. Quando você chega perto do computador, está alterando o áudio. Alterando, Fernanda, tá ficando ruim? Tá ficando picando? Como que tá essa alteração? Melhorou? Então eu vou tentar distanciar meu microfone.
Então, relação, como eu dizia, é a vinculação entre duas pessoas, no caso do nosso tema de hoje, né? E também a fatos e coisas, mas a gente vai falar das conexões, das relações, a vinculação de dois seres humanos nas relações amorosas. Então, relacionamento substantivo masculino, que é a capacidade de desenvolver e manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. Relação substantivo feminino, de estabelecer uma vinculação, uma conexão, um vínculo com outra pessoa. Então, relacionamento significa a relação afetiva, né? E pode ser também de amizade, mas vamos falar aqui do afeto conjugal entre duas pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Então, daí a gente já começa a ter uma ideia da construção de uma relação a dois. Mesmos objetivos, mesmos interesses, tá? Tem que estar aqui, ó, alinhados, tá? Para uma relação saudável. Então, todo relacionamento, independente de ser amoroso, conjugal, ele se baseia na qualidade e no exercício da comunicação. Então, eu sempre vou ser repetitiva, eu acredito que vocês também, nas relações de vocês, nos estudos de vocês, em algumas situações, vocês vão perceber que a comunicação, ela é fundamental em todo e qualquer tipo de relacionamento. Como o nosso foco aqui é relacionamento conjugal, sempre que eu falar de comunicação é nesse sentido de parceria homem-mulher, enfim, tá? Eu falo homem-mulher, gente, mas por favor, não estou sendo depreciativa de casais do mesmo sexo, enfim, das N formas de uniões aí afetivas, tá? Eu vou tentar falar uniões afetivas para ser o mais neutra possível. E as comunicações, essa conexão de comunicação, elas precisam ser recíprocas. Aí vem uma outra palavra fundamental que a gente precisa manter em mente: reciprocidade. Substantivo feminino, qualidade ou caráter de ser recíproco, correspondência mútua. Então, vocês estão entendendo que eu estou pegando palavras que fazem parte das relações humanas, que alimentam a manutenção saudável dessas relações, e estou trazendo para vocês entenderem que às vezes a gente pronuncia essas palavras, mas não se atém e nem se atenta ao que elas querem dizer, ao peso que elas têm, a importância que elas têm nas nossas relações, tá? E aqui, quando eu falo de relacionamento, de relação e de reciprocidade, eu falo no sentido positivo do significado que essas palavras trazem. Ao contrário da palavra apego, que tem um significado dentro do dicionário muito positivo. Ei, Cíntia, boa noite! Porém, o apego, quando eu disser me referir a apego aqui, eu vou me referir ao significado e na conotação mais negativa dela. Porque muitas relações, quiçá a maioria das relações, elas são mantidas em meio a conflito, traumas, ressentimentos, situações mal resolvidas, mas são mantidas, desculpa gente, com o apego à ideia construída daquele relacionamento ideal, daquela pessoa, parceiro ou parceira ideal, o apego à expectativa que se construiu em cima daquilo ali. Mas aí, o apego é uma palavra masculina que significa sentimento de afeição, simpatia por alguém, apego às pessoas,
apego ao dinheiro, ligação afetiva que se estabelece com uma estima, dedicação, olha só a parte que eu vou chamar a atenção, dedicação permanente e exagerada a alguém, no caso aqui do nosso tema. Tá fazendo algum sentido para vocês a definição dessas palavras? Eu tenho hora que eu subo o tom de voz, gente, desculpa, eu vou tentar falar dentro de um tom mais ameno. Então, a gente às vezes confunde muito estar relacionado e gostar e amar alguém, parceiro ou parceira, com o apego à construção da ideia daquele relacionamento, daquele casamento, daquele ideal construído em toda a nossa criação, nos valores que a gente herdou, da forma que a gente construiu familiar, socialmente, e dos valores pré-concebidos da união de parceiros, parceiras. Então, o termo relacionamento, ele se refere a essa relação dos casais, mas é preciso haver como base confiança, empatia, respeito, conexão emocional e física entre essas pessoas envolvidas. E quando eu falo em confiança e conexão, a cola que liga a empatia, o respeito, a atração física, a demonstração de afeto é a comunicação, tá? É o que une tudo. Super sentido. Eu achava que apego já soava sempre com um grau de dependência. Sim, né? Tem esse lado das pessoas que são dependentes e codependentes de uma relação, ou de uma relação profissional, de amizade, de parceiros, que faz mal, mas a pessoa tem um apego emocional, um apego construído. Então tem esse peso realmente negativo, Fernanda. Obrigada aí por falar. Então, quando eu falo de detectar sinais do fim de um relacionamento, para detectar esses sinais, a gente tem que entender o que é um relacionamento bom. Como que a gente pode construir um relacionamento bacana. E eu gosto muito de falar, nesses meus anos de trabalho aí, mais de 19 anos, atendendo pessoas e famílias e casais em fase de separação ou num conflito já de divórcio, enfim, que uma relação saudável, além de contar com esses pré-requisitos de confiança, empatia, respeito, conexão, harmonia, comunicação, a gente tem que ter a consciência que um relacionamento entre parceiros, ele começa com duas pessoas. Essas duas pessoas, vou me colocar aqui, e o meu marido, eu e ele, duas pessoas, estamos juntos, somamos nós dois e unidos nós administramos a nossa vida, que é a terceira pessoa. Então, eu, ele, nós. Então, um relacionamento, ele se constitui a partir de 3 pessoas. Eu, você, nós. E a gente administra essas 3 pessoas. Então, quando a gente vai casar, vai morar junto, vai viver um relacionamento monogâmico, que é a nossa cultura, né? Que a nossa cultura, ela realmente ela passa pela monogamia. A gente tem que ter essa consciência que a gente tem a nossa personalidade, a nossa individualidade, o nosso parceiro, a nossa parceira tem a individualidade dele, dela, e quando a gente se une 2 pessoas, a gente forma um nós, e a gente precisa entender esse nós e administrar bem esse nós, porque eu
Josiane, eu não acredito em relacionamentos que a pessoa já começa falando em dividir. Ei, Val, boa noite. Se a pessoa já entra num relacionamento com a perspectiva, com o posicionamento de estar dividindo, eu divido a minha vida com fulano ou com fulana, eu divido o aluguel com fulano, parece colega de república, colega de quarto, né? Um relacionamento saudável, a gente compartilha a vida, a gente compartilha uma moradia, um lar, um nós, né? Então eu gosto muito de falar nisso. E uma outra coisa que é do senso comum é a famosa DR. Todo mundo fala assim, eu tive uma DR com meu namorado, eu tive uma DR com a minha namorada, com a minha noiva, com o meu noivo, com o meu marido, com o meu companheiro, com a minha companheira. Não sei quando fala assim, vamos sentar e conversar, senta aqui, aí vamos ter uma DR. Todo mundo fala assim, meu Deus, DR, né? Discutir relação. Outra palavra que eu não gosto de usar, que traz mais um peso para a comunicação dos casais. Discutir. Então a DR que eu gosto de usar é de dialogar a relação. DR. Então, só o fato da gente trazer uma nomenclatura mais adequada, a gente já traz uma carga de energia muito mais positiva para as nossas relações. E isso é um exercício que a gente vai fazendo à medida que a gente vai descobrindo e vai tendo acesso a esse tipo de informação que parece bobo, parece crucial, parece assim banal, mas é crucial a gente ter noção dos significados de cada palavra. Tem um ditado popular que fala assim, as palavras têm poder, e tem. Porque antes de qualquer palavra sair pela boca, ela passou pelo nosso cérebro, elas foram pensadas. E a gente verbaliza, é um processo. E nesse processo, o que acontece? A gente acaba construindo aquilo ali. Se é negativo, a gente vai fazer algo negativo, dizer algo com conotação negativa. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Pode botar joinha se tá fazendo sentido. E a gente fala muito sobre essa questão, eu tenho discutido, olha só, compartilhado muito, olha só a armadilha do senso comum. Eu tenho compartilhado muito isso com as minhas colegas lá nos grupos de mulheres que eu participo e que eu formei também, sobre essa necessidade de a gente ter consciência de si, consciência das coisas. E todo mundo entra num relacionamento com aquela expectativa, aquela ilusão de que se eu amo e se aquela pessoa me ama, a gente não vai ter conflito, a gente não vai ter diferença nenhuma. Lê do engano. É natural das relações humanas haver conflito. É normal haver conflito. O que não é vantajoso, nem positivo e nem tido como normal e adequado é que os conflitos não sejam resolvidos. Porque se todo mundo, todo parceiro, parceira, pensasse e agisse igual, ia ser extremamente monótono. Cada um vem de origens de famílias diferentes, possui valores e modos de ser diferentes. Para unir, como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, tem que ter interesses e objetivos. Fugiu a palavra. Interesses e objetivos alinhados um com o outro, né? Direcionados de forma comum. Mas são pessoas diferentes. Então, há discordâncias e é normal e é saudável. O que precisa haver dentro das relações são formas de cada um saber se expressar para o outro através de uma comunicação aberta, clara e assertiva, o que pensa, o que sente, para que o outro receba aquilo que você necessita passar e ele te dê uma devolutiva da mesma forma. Assim, os conflitos
serão resolvidos da forma mais saudável e os relacionamentos vão seguindo saudáveis e cada vez mais fortalecidos. Mas há situações em que vai passando o tempo, esses parceiros e parceiras com seus históricos de vida, alguns com traumas, alguns com ciclos que vieram de ciclos de violência que acabam reproduzindo também a violência nos próprios relacionamentos, essa dificuldade que tem do dia a dia de serem comunicativos, de empregar a prática da comunicação, gera conflitos que não são resolvidos. E conflitos não resolvidos ou mal resolvidos, o que acontece? Começam mágoas, começa o desgaste das relações. E é o que ele fala, começa com a pulguinha vai ficando com mais mágoa, a coisa vai crescendo, o relacionamento vai ficando mais difícil. E aí a comunicação cada vez mais deficiente. As diferenças de opinião começam a ficar cada vez mais acirradas. Papéis e responsabilidades dentro daquela relação a dois, naquela conexão a dois, começam a se dissolver no meio dessa mágoa, da falta de comunicação, né? Há uma questão de algumas pessoas tentar saber exatamente o que o outro pensa e sente com uma forma de controle do outro, como se o outro fosse um objeto, sua posse. Tudo isso interfere negativamente nas relações. Então, é o que eu falo de invasão do espaço pessoal, porque nós somos 3, lembra? Um relacionamento. Depois que os parceiros, eu e você, resolvemos nos unir e nos tornamos a terceira pessoa, que é o nós, se a gente vai ter filho e nós temos um eu, um você e um nós fortalecidos, que aí eu vou ter filhos, eu vou ter um filho, uma quarta pessoa aqui na minha relação. Se é o segundo filho, uma quinta pessoa para administrar nas relações afetivas e de convivência. Se tudo está em equilíbrio entre as 3 primeiras pessoas, o eu, você e o nós, os filhos, os frutos dessa relação, terão acesso a um lar, né? A uma convivência familiar muito mais saudável, porque já vai modular os comportamentos dentro do que é positivo e saudável nesse comportamento dos pais. Mas nós vamos falar da relação de pais e filhos aqui não. E também existem as pressões externas de manter as aparências. Se o meu relacionamento vai mal, eu não quero que as pessoas saibam que o meu relacionamento não tá legal. Tem aqui as questões religiosas, tem as questões culturais, tem as questões familiares e as questões internas mesmo, né? Os apegos, né? A ideia, a construção daquela pessoa. Então, vem uma pergunta aqui para vocês. Quando todas essas coisas positivas que eu disse para vocês, esses elementos que eu trouxe para vocês, que contribuem para uma relação saudável, isso não está acontecendo, isso não está mais acontecendo, não está mais fluindo. O que vocês acham? Isso pode ser, isso é uma crise passageira ou pode significar o fim do relacionamento? O que vocês acham? Se a comunicação não está assertiva, se as conexões já não estão funcionando, se não estão conseguindo mais demonstrar afeto um com o outro, se as conexões emocionais e físicas já estão frias e distantes, um mal fala com o outro, é uma crise passageira? Pode ser. Mas também pode significar indícios de que esse relacionamento, ele chegou ao fim. Como saber?
uma pergunta que a gente fala muito isso, que a gente discute muito lá nos grupos das lobas. E quem puder participar agora em março, eu vou fazer fim, Vânia. Isso, muito dependente. Isso, Fernanda. Então pode haver relações dependentes. Então a gente fala isso muito lá no grupo das lobas. E eu até vou fazer um encontro bem bacana para lançar mais um grupo agora em março. Aguardem que vai ser bem bacana e a gente discute isso muito lá nas lobas, essas reflexões. Então, há como esse casal, o eu e você, sentar e conversar para ver se resgata esse amor? Ah, é fácil? Não. Separar também é fácil? Não. Dar um fim? Extremamente difícil assumir essa responsabilidade. Eu tive que colocar um fim, ou formalizar o que às vezes afetivamente, emocionalmente já acabou dentro de mim, mas com tantas nuances, tantas camadas de emoções, tantas coisas que vêm junto, inclusive pressões externas, que a gente fica sem saber como fazer e inseguro de que eu tomo ou não as rédeas dessa situação. Eu assumo ou não a responsabilidade de bater o martelo. Sim, acabou. Eu reconheço que não dá mais. Eu gosto da pessoa como ser humano, mas a gente junto não funciona. A gente tem filhos em comum, a gente tem que focar nos filhos, na parentalidade. E sim, eu amo ele, eu acredito, eu amo ela, eu acredito, eu vou sentar com ela, eu vou propor pra gente tentar, pra gente fazer terapia de casal, pra retomar isso. Retomar tem que ser uma vontade grande de ambos. Porque se partir só de um, não vai funcionar. Lembra do significado das palavras? Relacionamento, gente, imagine vocês no trânsito, numa BR, né? Mão dupla. Vai e vem. Só que no relacionamento é um vai e vem para encontrar e seguir junto. Então veio um na mão, na outra mão encontrou e vai seguir junto. Se não for assim, o relacionamento acabou. Então, eu vou falar com vocês 3 grandes indicadores que podem indicar o fim do relacionamento a partir das reflexões do Dr. John Gottman. Reciprocidade, quando não há mais. Expectativas realistas, eu vou falar um pouquinho disso. E não mais existe o crescimento mútuo. Reciprocidade. Vocês vão parar, analisar o relacionamento de vocês. Ou se vocês sabem, se tem alguém que está passando por essa situação, clique aqui no aviãozinho, que é importante ouvir isso aqui, ó. Analisar se a entrega e o esforço é mútuo. Se é mútuo, tem chance de dar certo, de retomar. Se não for mútuo, há esse desequilíbrio, é um grande sinal de que não há reciprocidade e há já uma caminhada e um passo para indicar, tá, gente? Porque cada caso, cada vivência é única, tá? Aqui eu tô falando de um modo mais genérico. Expectativas realistas. É você parar e pensar, meu relacionamento não tá legal, eu esperava que fulano fizesse isso, agisse dessa forma, demonstrasse afeto por mim dessa forma, que aí tem também, né, as formas de demonstração de amor, né, as linguagens do amor também, que a gente pode até trazer isso para discutir em um outro momento. Mas não me atende, eu tô frustrado, eu tô frustrada, eu já não tô me sentindo mais interessado ou interessada fisicamente para aquela pessoa, quando ela me toca, me dá arrepios, eu tenho que fazer um esforço danado, principalmente mulher, para eu manter relações íntimas com meu parceiro, e eu não sei o que fazer. Então, se você tá percebendo e sentindo isso, foque em ser realista e aceitar essas expectativas. Verificar se as expectativas de vida
que você tem para sua vida e o seu parceiro ou parceira tem para a vida dele, coadunam. Ainda são compatíveis essas expectativas de vida. Se não são, a coisa desequilibra. Aí imaginem na BR, ao invés de vocês irem cada um numa mão e se encontrar e seguir juntos, cada um vai passar reto. Cada um vai seguir um destino diferente. É doloroso? É. Mas o que é mais doloroso? Ficar num relacionamento infeliz, sofrendo, perdendo a sua alma, a sua pele? A gente fala isso muito lá no grupo. Sabe? Perder a nossa pele, a nossa essência. Sabe? Se descamar, se descascar inteira para manter talvez as aparências de uma família feliz. A família Doriana, que sempre, né, na década de 80, 90, eu acho que tinha muito essa propaganda. As famílias lindas que quando tem Páscoa tiram aquelas fotos maravilhosas produzidas todo mundo ali, Natal, faz até calendário. Mas lá por trás daquelas imagens tem muita dor, muita briga, muito desentendimento, às vezes desrespeito, às vezes abuso afetivo, abuso psicológico, abuso físico, violência física. E aí? Então a gente tem que parar e pensar, tá? Tá fluindo aí pra vocês? O bom é que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Gente, quando eu me divorciei, alguns anos atrás, gente, eu não sabia como funcionava nada. Eu não tinha acesso à informação. Era eu sozinha, sem saber, perdida, sabe? Igual segue em tiroteio. Hoje, existem grupos para mulheres, grupos às vezes para homens. Temos uma rede de apoio, temos as terapias que eu super aconselho. Casais também que ainda sentem insegurança em optar por botar um fim na relação, procure um profissional, uma terapia de família ou um próprio terapia individual para tentar colocar as emoções, tomar consciência de si, das suas emoções, para poder lidar com suas questões emocionais. Se cada um ficar fechado no seu mundo, com seus problemas emocionais com relação ao outro, ao parceiro ou parceira, é estar dividindo a vida com alguém e dividindo uma conta muito cara. Se custa a sua paz, se custa a sua saúde, se custa o seu sono. Inclusive hoje eu estava assistindo uma querida minha, a Quisdinha Fernanda, falando sobre a qualidade do sono. Tô até pensando em convidá-la para fazer uma live sobre como as emoções, as crises nas relações podem afetar a qualidade do sono, que é uma ferramenta para manter a nossa saúde, sabe? Então, vou pensar nisso em breve. Então, para salvar um relacionamento, eu tenho 4 dicas para vocês. Comunicação aberta, conseguir se conhecer e se perceber, perceber o outro e comunicar adequadamente o que você percebe e o que você sente. 2. Ajuda profissional. Busque apoio sempre que necessário. Aí vai consultório, para terapia individual, terapia de casal, grupos de apoio, grupos de mulheres, leituras, vídeos no YouTube, vale tudo para você entrar nesse caminho do autoconhecimento, do fortalecimento emocional. Redefinição de expectativa, 3º item, caso você queira tentar ainda no seu relacionamento. Abandonar as fantasias, as expectativas irreais. Gente, isso mesmo, Vânia, terapia ajuda muito. Quando eu me separei, gente, que eu me divorciei, eu demorei um tempo para conseguir fazer terapia no interior, não tinha acesso, eu tava desempregada. Gente, era só crise, era só eu fiquei um trapinho,
Mas tô aqui vivinha, né? Morri? Não morri, né? Mas saí de um relacionamento tóxico, abusivo. Saí de um relacionamento com violência física. 7 longos meses. Mas parecia que eram 70 anos. Tô aqui vivinha da Silva. Foi fácil? Não. Ainda bem que eu não tinha filho ainda no meio da jogada. Mas tô aqui. É possível. É possível. Então é bom, gente, estar em grupos, trocar ideia em terapia, em grupos de mulheres, com amigas, ter uma rede de apoio, porque a gente vai ter acesso a outras pessoas que têm experiências similares, a outras mulheres que têm experiências que já superaram, estão na outra fase e que vão nos dando e trocando experiência e nos apoiando e nos acolhendo, entendendo a nossa dor, né? E a quarta dica para tentar salvar o relacionamento: nutrição do amor. Priorizar a reciprocidade, que eu falei que é fundamental, o respeito, o diálogo, o compromisso um com o outro, de compartilhar afeto, de compartilhar a vida, tá? Reconstruir um amor fragilizado é fácil? Não. Mas viver uma relação com esse amor e com a relação fragilizada e em crise é fácil? Também não. Sair e botar um fim no relacionamento é fácil? Também não. Mas o que você escolhe para você? É pessoal. Mas aquilo que eu falo, e a gente discute muito lá, se te custa a vida, se te custa a sua pele. Imagine a pele que protege a gente. A nossa pele é o maior órgão do nosso organismo. É a nossa proteção contra o externo. A pele com os nossos pelos, quando tá frio, a gente não arrepia. Quando a gente às vezes sente uma insegurança, um medo, a gente não tem um frio na barriga, se arrepia toda. A pele, ela ajuda a nos proteger. Se tá custando essa proteção, a pele física, a pele psíquica, vale a pena esse relacionamento? Então é importante a gente tomar consciência da nossa identidade, da nossa essência, das nossas reais necessidades de vida, para não ficar vivendo uma ilusão, uma sombra. Abandonar o apego àquele parceiro, àquela pessoa idealizada, que talvez foi por um tempo, por uns anos, aquilo tudo que você quis, aquilo tudo que você encontrou e precisava, mas agora já não é mais. A vida é impermanência. Nós não somos as mesmas pessoas que a gente foi agora em janeiro. Nós estamos em fevereiro, já mudamos. Nós não somos mais as mesmas pessoas de 10, 15, 20 anos atrás. O seu parceiro, a sua parceira também não é. Então é importante a gente se cuidar e se autoconhecer para detectar isso. E a terapia, Vânia, realmente é uma ferramenta indispensável. Então, eu vou agora falar para vocês 5 tópicos que vão complementar aqueles sinais que eu falei acima, que podem indicar fim dos relacionamentos. Vou complementar aqui pra gente fechar um pouco já o nosso bate-papo. Sinais de desprezo. Sabe, o Dr. John Gottman, ele fala isso, que ele destaca o desprezo de um parceiro com o outro como indicador assim severo de que o relacionamento realmente acabou. Sabe aquelas manifestações quando o outro abre a boca para falar, vai dar uma opinião e você já tem aquela reação, ou o outro tem com relação a você, visível, de até microexpressões de desprezo, de desdém, de diminuir você, ou que você tem com relação ao outro, essa sensação. E é difícil a gente também admitir que a gente está tendo esse comportamento, né?
Aí começa a já surgir conversas necessárias para pensar no término. O desprezo, olha só o que o Dr. John Gottman fala. Desprezo é observado na linguagem corporal, indicando superioridade ou desaprovação do outro ou da outra pessoa. Então, se a gente começa a sentir doses de desprezo pelo outro, ou sente essas doses do outro, opa, é um sinal de que a coisa tá, por mais que a gente queira, às vezes, porque a gente pode gostar da pessoa. Aquela pessoa não precisa a gente desgostar dela enquanto ser humano, ou enquanto uma pessoa que foi bacana na vida da gente, somou por um tempo. Mas, se não tá fazendo mais e não faz mais sentido, por que ficar? Né? Então, a ausência de comunicação é o segundo item que eu falei com vocês, que é a cola de todas as relações, né? Comunicação aberta, honesta, é vital. Diálogo significativo evita mal-estar, manutenção de ressentimentos, de criar os próprios ressentimentos. Porque quando a pessoa fica meio magoada, ressentida com o outro, se você vira pro outro e fala assim, nossa, fulano, fulana, você fez isso, tomou decisão assim, assim, assado, ou disse tal coisa, que eu não gostei, eu me senti magoada, eu me senti triste. Quando você... Porque às vezes a pessoa fez aquilo e ela não se atentou para aquilo ali também. Então, se você verbaliza, você não guarda aquela mágoa para você, então ela não vai crescer. Então, exercitar essa comunicação. Mas como que a gente exercita essa comunicação? Se autoconhecendo. Aí vai. É terapia, é grupo de mulheres, grupo de apoio e por aí vai, tá? A linguagem corporal negativa, ela coaduna com a linguagem corporal do desprezo, que é aquela sensação, até quando eu tava anotando os tópicos que eu ia trazer para vocês hoje na live, eu assisti um trechinho de um especialista em linguagem comportamental e ele estava comentando o relacionamento da Sandy com... Ai, não lembro o nome dele. Enfim, e ele fala de alguns sinais de linguagem negativa entre um e outro e também sinais do desprezo um pelo outro, num dado vídeo que ele postou lá, achei interessante. Então, a linguagem corporal negativa, então ela já soma com a linguagem do desprezo e alimenta o distanciamento físico, a demonstração de afeto e tudo isso vai somando na conta aí de ser indicativo de que o relacionamento chegou ao fim. Aí vem o quarto item, que é a falta de demonstração de afeto. Se você sente desprezo ou sente demonstração de desprezo do outro, se há uma linguagem corporal negativa, se está com falta de comunicação honesta, clara, objetiva e respeitosa, como que vai ter demonstração de afeto? Possível ter demonstração de afeto, tanto da sua parte quanto do outro. Então já é um quarto elemento que é um indicativo para vocês pensarem aí e avaliarem se isso acontece ou já aconteceu. Às vezes vocês já passaram por isso e falam assim, olha, era isso mesmo, né? É bom a gente saber, pra gente não repetir os ciclos viciosos e negativos nos novos relacionamentos. Quem está saindo ou quem já saiu, né? A gente ter essa noção. E o quinto é a falta de intimidade. Se não tem diálogo, não tem demonstração de afeto, como que vai ter uma relação íntima com seu parceiro, com a sua parceira? Quem que vai sentir tesão, gente? Me fala. Ninguém. Né? Então, aí o que acontece? Relacionamentos que passam meses, anos, sem demonstração de afeto e nenhuma relação íntima. Mas estão lá sentindo a necessidade, aquele apego à ideia do casamento, porque aí tem as crenças limitantes
sobre o casamento, sobre o que significa também o fim do casamento, que eu tô preparando uma live só para falar dessas crenças limitantes e o mito sobre os casamentos, porque senão daqui a pouco vai virar 2 horas que eu tô falando aqui, e a gente tá terminando o tempo. Então, é importante a gente se ater a isso. E o grande passo é partir para o autoconhecimento, tá? Então, há pesquisas que falam muito dessas questões. Eu não tenho como aprofundar no pouco tempo que é a nossa live, mas eu trouxe aqui uma fala. Mas antes dessa fala, eu vou deixar umas perguntinhas para vocês pensarem aí. Eu até tenho aqui, se vocês quiserem, vocês podem depois me chamar no direct, que eu descobri um testezinho com um pouco dessas perguntas que te direcionam a detectar esses sinais no relacionamento de vocês. Eu posso mandar esse testezinho para vocês, tá bom? É porque não dá pra eu fazer, que o teste vai demorar o quê? Uma meia hora só do teste. Mas sinais claros. Vamos lá. Sinais claros que acabou. Vamos lá. Você não tem paciência com seu parceiro ou com sua parceira? Muitos momentos de silêncio incômodo em seus encontros acontece. Esse silêncio incômodo um com o outro. Mal olham um pro outro. Mal se cumprimentam, mal se veem. Estão meio que colegas de casa? Discutem muito? Como são essas brigas? Muitas ofensas? Ameaças? Agressões físicas? Como você se sente depois? Como que você se vê? Existe falta de interesse por aquela pessoa? Pensa muito em: se eu tivesse sozinho eu estaria melhor? Ou se eu tivesse sozinho eu estaria muito melhor? Apetite sexual falta nesse relacionamento? Outra coisa para se pensar, né? Então, quando você identifica muito mais desses sinais negativos, é um sinal de alerta. E o objetivo dessa live é trazer esse guia para vocês irem pensando e entendendo um pouco, porque o assunto é muito mais profundo. Tem as questões do mapa emocional, que é muito bacana a gente trabalhar, mas eu gosto de trabalhar um pouquinho das questões do mapa emocional com relação ao fim do relacionamento, já de pessoas que já estão vivenciando ou a pré-separação, né, a decisão pré-divórcio, pré-separação, separação e o pós, tá? Tem todo um mapinha bem bacana que dá pra gente trabalhar. Então, é bom a gente refletir sobre esses tópicos, e o autoconhecimento ajuda, é fundamental, como eu disse. Então, pense e tome a melhor decisão para você. Quando a gente fala assim, toma a melhor decisão para você, aí parece que sou egoísta, né? Mas não é egoísmo a gente estar bem, porque a gente tem que estar bem com a gente pra gente poder ter condições de ter uma relação saudável com quem quer que seja, até pai, mãe, irmão, vizinho, colega de trabalho. Se a gente tá mal, vai refletir nas nossas relações. Então o autoconhecimento, a autoestima é a chave de tudo, colado com a colinha comunicação, tá? Tem um livro que eu amo muito, que é esse aqui, é de uma portuguesa. Esse livro não vende no Brasil, chama Divórcio Positivo. Quando eu fiz meus cursos de educação parental e agora como contoterapeuta do método CIP, que formei meu grupo de mulheres, que eu vou lançar agora mais uma turma de grupo de mulheres em março, que a gente discute todas essas questões através de contos, porque como contoterapeuta a gente traz os contos de forma a interpretar situações emocionais na nossa vida. A Marta, ela também passou por um divórcio, ela é assistente social também. Quem não me conhece, gente, eu esqueci de me apresentar no início, eu fiquei tão empolgada com as minhas músicas aqui. Eu sou assistente social de formação, eu tenho um pouco mais de 19 anos e meio já
atuando como assistente social esse tempo todo, trabalhando com relacionamentos, famílias, divórcio, guarda. Tenho formação em educação parental, então tem a questão da parentalidade, da coparentalidade, que é o exercício da parentalidade pós-separação. E agora eu me encontrei na vida e estou muito feliz de ter me tornado uma contoterapeuta e tenho focado esse trabalho com mulheres, tá? Aí, eu vou até colocar o óculos aqui, que a Marta Moncacha, ela fala o seguinte, eu fui a uma palestra dela, gente, assisti uma palestra dela, desculpa, maravilhosa. O que quero dizer é que a sua verdade não vem de fora, mas de dentro. É um caminho seu a descoberta da vida que lhe faz sentido. E infelizmente, às vezes, o que nos faz sentido implica mudar de vida, de parceiro ou de trabalho. Implica mudança. E mudar não é fácil, né, gente? Mudar é um desafio, dá medo, mas vai com medo, gente. Quem vive essa vida toda se sentindo seguro 100% do tempo, sem sentir um pouquinho de medo, que quer que seja. Então o conteúdo hoje que eu trouxe para vocês é esse. Peço que continue me acompanhando, peço que me sigam aqui, cliquem lá também na bio do meu Instagram, tem um grupo VIP de WhatsApp. Eu estou levando conteúdos gratuitos exclusivos para as mulheres que fazem parte do meu grupo VIP de WhatsApp, tá? Semana passada eu levei um conteúdo bem bacana. Semana que vem eu vou levar mais um conteúdo. A cada 15 dias eu vou tentar levar, ou na hora que me der na telha também. Eu falei assim, isso aqui eu vou levar para as meninas do grupo, eu vou levar. E eu vou lançar o grupo agora, em março. E vou fazer um evento 100% online, muito, muito, muito bacana, que eu tô preparando para todo mundo aqui no meu Instagram, ao vivo. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quem quiser o teste que eu falei, me chame no direct que eu mando para vocês. Não vou garantir mandar hoje ainda, provavelmente eu mande amanhã, mas eu mando, tá? Me chame no direct aqui no Instagram ou no meu WhatsApp, que eu também posso deixar aqui com você. Sandra, ótimo conteúdo, muitas reflexões. Tá, gratidão. Obrigada, gente, por estarem aqui. Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? E é isso por enquanto. Aguardem que semana que vem eu vou trazer um conteúdo meio que em continuidade a esse de hoje. Tá bom? Beijos, meninas. Obrigada, Fernanda. Adorei sua presença. Que bom que hoje você pôde vir, né? Fernanda, minha amiga querida, minha irmã de alma. Ai, tá fazendo psicologia, já tá atendendo. Isso mesmo. Val, que ótimo. Sandra, força aí, minha querida. Beijos, beijos. Gente, essa live, por enquanto, ela não vai subir pro feed, tá? Eu vou baixá-la, vou deixar guardadinha, gravada há um tempo, porque ainda não é hora de subi-la lá. Mas, no tempo certo, ela vai fazer parte do meu feed. Então, quem assistiu, que bom. Quem não assistiu, vocês contem e convidem para as próximas lives. Tchau, tchau. Beijos, durmam doce.